Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública para não permitir que o governo do Estado promova securitizações, dando como garantia futuras receitas de royalties participação especiais pertencentes ao patrimônio futuro do Rio Previdência. E por que assim procedeu o Ministério Público? Porque já tínhamos aqui denunciado diversas vezes decisões erradas do governo do Estado, quando nos anos de 2013 e 2014, além de terem tomado empréstimos ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, fez uma operação de securitização no estado de Delaware, nos Estados Unidos, e que todas essas operações, principalmente a de securitização, deram um gravíssimo prejuízo ao Rio Previdência, o descapitalizando, para que ele não tivesse reservas futuras para garantir a folha de pagamentos dos inativos e pensionistas. Essa situação ainda foi mais grave, porque essa securitização ocorreu quando o barril do petróleo estava aproximadamente a $110 e a economia do nosso país apresentava sucessivos PIBs positivos. E logo depois, quando teve o governo, o Rio Previdência, que fazer o pagamento, o barril de petróleo caiu para $40, que foi a partir do ano 2015, e o produto interno bruto, por 3 anos consecutivos, ficou negativo. Em não satisfeito, como o Rio Previdência não tinha dinheiro para pagar a cobrança da securitização, teve aí um waive, isto é, um perdão. E neste perdão, com alongamento de prazo, o Rio Previdência perdeu mais dinheiro ainda, a ponto que hoje o Tesouro do Estado tem que ir lá colocar, como foi no ano de 16 e 17, algo em torno de 10 bilhões de reais para suprir esse déficit. Então o governo descapitaliza o Rio Previdência e depois diz que o sistema previdenciário não tem solução. Aí quando ele vai fazer o termo de ajuste fiscal, o ministro da Fazenda, esse luminar da economia brasileira, e evidentemente que estou falando isso em tom de pilhéria, o Meirelles sugere que entre no termo de ajuste fiscal a hipótese do governo do Estado tomar mais dinheiro, dando por conta receitas futuras de royalties de participação, novas securitizações. Agora que o barril deu uma subida de $70 o barril e que o PIB está um pouquinho acima de zero, já vem outra operação que renderia aos cofres do Estado algo como $600 milhões, que dá mais de 1,8 bilhão. Eu nunca vi tomar empréstimo
como solução para nada que diga respeito a pagar pessoal e, principalmente, pagar despesas de custeio pretérito. E o governo insiste nesse caminho. E aí o Ministério Público toma o caminho da justiça para impedir essas ações deletérias que cada vez mais enfraquecem o Estado, que cada vez mais descapitaliza o sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, senhora presidente, eu não quis terminar o dia de hoje sem fazer essa primeira menção. E queria agora fazer uma segunda menção. É que ontem o órgão especial do Tribunal de Justiça julgou uma ação direta de inconstitucionalidade de minha autoria contra o decreto do Pezão, decreto 45874, de 28 de dezembro de 2016, que pretendia desvincular 30% dos fundos do Estado, regulamentando a emenda constitucional 93 de 2016 da Carta Magna, que possibilita que haja a desvinculação da receita do Estado dos fundos em até 30%. E o governador Pezão fez isso por decreto, volto a dizer, em 28 de dezembro de 2016, tirando 30% da FAPERJ, que é um preceito constitucional do artigo 332 da Constituição do Estado, que diz lá: o Estado do Rio de Janeiro destinará anualmente à Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPERJ, 2% da receita tributária do exercício, deduzidas as transferências e as vinculações constitucionais e legais. Como pode um decreto retirar 30% da FAPERJ, que tem a garantia desses 2% da receita tributária, definidas através de preceito escrito na Constituição do Estado do Rio de Janeiro? E ainda mais, queria o governador do Estado também retirar 30% do FECAM, que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, que está amparado nos artigos 263, parágrafo 1º, inciso 1 e 6 da Constituição do Estado. Assim posto, senhor presidente, assim posto, esse decreto foi declarado inconstitucional. Se ele é inconstitucional, esses preceitos de remanejamento de 30% não valeram para o ano de 2017. Por via de consequência, o ano de 2017 está vencido. E o governo do Estado descumpriu o percentual de 2%, como também descumpriu o investimento mínimo no FECAM. Assim posto, é necessário que as contas de 17 sejam rejeitadas por esse descumprimento desses dois preceitos constitucionais e outros, como também não cumpriu os recursos mínimos de investimento do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, como também não cumpriu o investimento necessário mínimo
de 25% das receitas em educação. Assim, pois, senhora presidente, é o que me cabia comentar dentro do tempo de 10 minutos, e eis também que agora vamos encerrar o período que é possível se discutir a matéria no expediente final, aguardando ansiosamente que o projeto de Vossa Excelência, deputada enfermeira Rejane, de resolução, que eu tenho o prazer de assinar também como autor, seja logo resolvida no plenário, para que possamos voltar a ter o querido expediente inicial. Muito obrigado.